Davi havia sido consagrado a rei pelo profeta Samuel. Ele já havia morrido. E então Davi não assume o trono logo que Saul morre, mas leva seu tempo. E aí eu entendo uma coisa: tudo tem o seu tempo certo para acontecer na nossa vida. Resta-nos perseverar na fé, crermos em Deus e na sua promessa e aguardarmos fielmente que Deus é fiel para fazer o que ele prometeu. Agora vamos começar 2 Samuel, capítulo 1, vamos ver se chegamos ao 2. Vamos pedir a direção do nosso Deus. Senhor, mais uma vez eu peço que o Senhor nos ajude a meditar e entender a tua palavra e assim nos envolver ainda mais com o teu espírito, aprender com os erros e com os acertos daqueles que fizeram parte da lista dos heróis da fé do passado, que possamos nos manter firmes até o fim, que assim seja. Amém. Então, 2 Samuel, no capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclague. O comentário diz: por muitos anos Davi fugiu de Saul. Nesse período ele passou por privações, humilhações e muitas outras lutas. No entanto, nunca desejou se vingar do rei, embora tivesse várias oportunidades de tirar-lhe a vida. Davi cria plenamente na promessa de se tornar rei e, mesmo após a morte de Saul, não ficou ansioso para que ela se cumprisse. Além disso, jamais se alegrou com a morte dele. Vivemos em um mundo onde as pessoas, por ficarem ressentidas com aqueles que lhe feriram, nutrem no coração o desejo de vingança contra eles. Devido a isso, se tornam prisioneiras de um ciclo que só é quebrado com o perdão. Assim, em vez de você desejar o mal, perdoe e ore por aquele que o ofendeu. Essa atitude agradará a Deus e ele o abençoará. Eu entendo que enquanto a pessoa ela não buscar Jesus, o Espírito Santo, ela não vai ter forças para perdoar, é difícil. Por isso a necessidade dela investir na vida espiritual e principalmente buscar esse perdão em Deus. Porque se você não conseguir perdoar o seu próximo, o mal que ele te fez, você também não alcança o maior perdão de todos, que é o perdão do Senhor Jesus aos nossos pecados. Então, o perdão que nós oferecemos ao ser humano igual a nós, o perdão que vem de Deus só é possível quando nós perdoamos o nosso próximo. 2. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele lhe disse: escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me e disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e o trouxe aqui a meu senhor. Então, aqui eu estou vendo uma armadilha sendo armada para Davi. Quer dizer, Davi seria o próximo rei, sim. Mas olha que circunstâncias. Primeiro que esse amalequita, ele está mentindo, né? Não é verdade que Saul morreu pelas mãos dele. Ele queria dizer: olha, eu vinguei a você, Davi, eu vinguei matando o rei
peguei o bracelete, peguei a coroa e trouxe para você ser rei agora. Olha só o caráter de um homem de Deus. Por isso Davi foi considerado por Deus homem segundo o seu coração. Olha por quê. Então apanhou Davi as suas vestes e rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Essa atitude de rasgar as vestes era um símbolo de humilhação. Então ele estava se humilhando perante Deus por aquilo que havia acontecido. E normalmente eles jogavam terra sobre a cabeça, né? E aí diz o 12, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera nova, de onde és tu? E disse ele, sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse, como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e disse, chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Pois Davi lhe disse, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. O comentário diz, o amalequita não matou Saul, mas queria tirar vantagens daquela situação. Ele imaginava no seu coração malicioso que Davi teria prazer na morte do rei e que por isso recompensaria o homem que o matasse. Ao contar aquela mentira, ele revelou o seu péssimo caráter e a sua falta de respeito para com o ungido do Senhor. Por isso foi punido com a morte. Assim como ele, muitas pessoas estão colhendo os desastrosos frutos de suas más ações e se condenando por suas próprias palavras. Mateus 12, 37, o Senhor Jesus diz, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então a gente vê as palavras do Senhor Jesus aqui. Olha como que o Velho Testamento, ele dá todo sentido ao Novo, né? Então assim também, a pessoa às vezes ela fala e ela fala tudo que está cheio o coração dela. Depois ela se arrepende, mas ela já falou. A palavra já foi lançada no 17. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasré. Ah, o ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido como caíram os poderosos. Não noticies em Gate, não publiques nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campo de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata, em delícias que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Sabe, Davi, ele tinha um respeito por Saul, apesar de Saul ter desandado na fé e feito muita coisa errada, mas ele valorizava a unção que ele recebeu. Não o óleo que desceu na cabeça, mas a unção que veio de Deus sobre ele. Então esse respeito era como se ele respeitasse a Deus, a escolha de Deus. Deus escolheu Saul, Deus vai tirar Saul. Agora o comentário diz assim, do 17 ao 24. Davi não comemorou a morte de Saul, ao contrário, exaltou seus feitos. Como explicar isso? Outros em seu lugar teriam se alegrado, mas Davi, apesar de todo o sofrimento que passou nas mãos do rei, não o considerava um inimigo. A sua comunhão com o Altíssimo manteve o seu interior puro. Proteger o coração de sentimentos negativos contra quem nos faz mal não é fácil, mas é totalmente possível quando ele está bem firmado na palavra de Deus. Para encerrarmos, no 25. Como caíram os poderosos,
no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me eras o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. O comentário diz, meu irmão Jonatas. Era assim que Davi considerava Jonatas, muito mais que um amigo, um irmão. Jonatas aceitou, sem inveja, a escolha divina por Davi como sucessor de seu pai no trono de Israel. Os dois tinham uma amizade sincera, pois não havia disputas ou ciúmes entre eles. Ambos estavam sujeitos à vontade de Deus para o seu povo. Muitos têm sido prejudicados por não saberem escolher amizades de pessoas da mesma fé e com os mesmos objetivos espirituais. Com isso, acabam se envolvendo com gente de má índole que, em vez de acrescentar algo positivo em sua vida, promove dúvidas por meio de maus conselhos e maus exemplos. O maior problema na amizade que a pessoa escolhe, quando é uma amizade fora da sua fé, é que ela vai influenciar você a fazer coisas que não vão agradar a Deus. E quando diz respeito à amizade da fé, você deve também escolher muito bem, porque nem todos que estão na igreja verdadeiramente se converteram. Daí a necessidade de você avaliar bem a pessoa com quem você vai se relacionar na sua amizade, né? Porque as amizades são importantes. Ela pode te levar a Deus ou ao inferno. Segundo Samuel 2, começa assim. Sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo, os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhe, benditos sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso senhor a Saul e o sepultastes. Agora, pois, ó Senhor, use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos fareis este bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar por Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Gisrael, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias de Davi, reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. O comentário diz, ungiram ali a Davi. Mesmo sabendo da promessa de Deus em constituí-lo rei de todo Israel, Davi não se precipitou para assumir o trono, mas aceitou reinar inicialmente sobre uma única tribo. De semelhante modo, as promessas divinas estão ao alcance de todos os que creem. E como o diabo sabe que é impossível impedir o cumprimento delas, cria obstáculos para retardá-las. Por isso, para vencer as dúvidas e a ansiedade criada por essa aparente demora, é preciso usar as armas concedidas pelo Altíssimo: fé e perseverança. Fé para se manter firme antes e depois da vitória, e perseverança para prosseguir no caminho de Deus sem reclamações, lamentos e murmurações. Fé e perseverança. Eu vou guardar isso para sempre, porque a fé nos faz manter firme nesse propósito de Deus. E no processo que nós enfrentamos, precisamos ter fé para seguir em frente, para chegar até o final, e a perseverança, porque só os que perseveram é os que chegam. E aqui você vê que esse Ner, ele tinha qualquer coisa de errado, o Abner, desculpa.
Abner tinha qualquer coisa de errado. Ele era capitão, mas ele tinha uns desejos muito obscuros por trás do coração dele. Olha o 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon. E pararam estes deste lado do tanque e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os moços e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, encravou-lhe a espada no lado, e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar Eucade Azurim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. Estava ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu a Abner, e não se desviou de trás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: és tu Azael? E ele falou: eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta inferior da lança dele, 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali e morreu, naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que se chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixei de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um de perseguir o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom, e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir a Abner, e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens a Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 370 homens que ali ficaram mortos. E levantaram Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhe o dia em Hebrom. Se não fosse o egoísmo, o egocentrismo, o orgulho, nada disso era preciso, nenhuma morte era necessária. Mas porque Abner tinha alguns desejos escusos no seu coração, ele colocou o próprio filho de Saul como rei. Acredito que ele não queria ser rei. Foi meio que obrigado, a reinar, porque ele só reinou também 2 anos. Daí você entender que os problemas, quando a pessoa não segue a direção de Deus, ela fica completamente perdida. Bem, eu vou parar por aqui hoje, depois nós continuamos nessa meditação, na ordem cronológica da Bíblia, e você vai perceber através dos Salmos, Davi, o passo a passo, quais são as atitudes de fé de uma pessoa deve ter diante de Deus, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Vamos partilhar esse vídeo para evangelizar, e fique bem, fique com Deus, e não deixe
de dar o seu gosto no vídeo.